Queridos irmãos, caros compatriotas, cá estamos de novo, antecipando com as nossas máximas e respeitosas saudações, pedindo de seguida a vossa atenção para mais um serviço de reportagem que, tal como é habitual aqui no nosso espaço. Mas antes vamos conhecer alguns tópicos que vão fazer parte desta nossa reportagem. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia que o exercício de jornalismo na Guiné-Bissau está cada vez mais ameaçado. A crise política latente desde a dissolução da Assembleia Nacional Popular está a afetar antigos partidos aliados do Presidente da República. Umaru Sissoko Embalo declara guerra a ativistas políticos insultuosos. Isto são apenas alguns tópicos. Há mais notícias nesta reportagem. Como sabem, que estamos perante mais uma reportagem, da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Esta reportagem começa com a queima de balobas acontecidas nos primeiros dias do mês de março em Bissau. A vandalização e destruição destes símbolos para determinadas etnias da Guiné-Bissau aconteceu nos bairros de Bandim e Mindará, onde pessoas desconhecidas incendiaram balobas e cabanas de culto tradicional. Segundo a testemunha, disse que o fogo foi ateado por volta das 3 horas da madrugada, supostamente por elementos de uma igreja evangélica que tem desencadeado ações de evangelização naquela zona. Dias antes, uma outra baloba foi incendiada, onde as vítimas agora pedem respeito e liberdade religiosa, assim como investigação para apurar responsabilidades. Várias balobas e a fala é na evangelizar, gente. Mas sempre que a nós próprios não está permite que prática perante próprio não sinto assim. Não dá pedir só para quem de direito te dar resposta para falar no fulano que faz isso. Se não, hora que não houve outra resposta, ao contrário, e todos aí que não tem responsabilidade. Retaliação ou não, certo é que a igreja evangélica também sentiu o arder do fogo na madrugada do dia seguinte. Vieram cá 4 homens, bem armados, encapuçados. Meteram fogo na igreja. Os homens que cá estavam reagiram e eles fugiram. Em nome da igreja, a testemunha nega envolvimento de ataque às balobas. Nós, como uma igreja, nunca pautamos pela violência. Seja como for, deve ser uma novidade, mas lembra-se que em 2022 a Igreja Católica de Gabu foi também vandalizada e até hoje ainda se desconhece dos autores do ato e das motivações. E a Liga Guineense dos Direitos Humanos reagiu com preocupação, exigindo a celeridade na investigação e apuramento de responsabilidades, pois ninguém tem o direito de atacar os símbolos de confissão religiosa diferente. Exigir ao Estado da Guiné-Bissau, através do Ministério Público e a Polícia Judiciária, para abrir investigações céleres e transparentes com vista à identificação e consequente responsabilização criminal dos autores desses atos, que para nós são atos criminosos.
O exercício da profissão de jornalismo está cada vez mais ameaçado na Guiné-Bissau. Quem disse é o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos no passado dia 5 de março de 2023, na abertura da cerimônia das testemunhas vítimas de ataque entre 2020 a 2022, denunciando que há jornalistas que estão proibidos de terem acesso à presidência da República. Nós estamos a falar desta exposição numa altura em que alguns jornalistas, alguns profissionais da comunicação social estão a ser perseguidas, foram consideradas pessoas não gratas, não têm acesso no quadro do exercício das suas profissões para proceder reportagens na Presidência da República, que é um órgão de soberania, que é um espaço público. Boubacar Touré ainda revelou que há muitos cidadãos guineenses em esconderijo neste momento por se sentirem ameaçados pelo atual regime instalado no país. Nós temos aqui pessoas que continuam ainda escondidas, não têm, se sentem ameaçadas nas suas vidas e integridade físicas, continuam a procurar melhores sítios para a proteção das suas vidas e suas integridades físicas. Entretanto, o presidente da Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social alertou os associados a serem vigilantes na liberdade da imprensa. A Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social, enquanto membro desta casa, tem essa responsabilidade de desafiar as normas judiciais, dar voz àqueles que são frequentemente silenciados. É nosso dever garantir que as mulheres sejam ouvidas, respeitadas e valorizadas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde cada voz é ouvida e cada direito é respeitado. Durante o encontro, foram exibidas várias imagens de ocorrências violentas sobre cidadãos, políticos, jornalistas, ativistas políticos e entre outros. Umaru Sissoko Embalo chamou todos os líderes do poder tradicional para os incentivar na criação de associação dos régulos para melhor se organizarem e receber apoio, como também no seu papel importante na resolução dos conflitos. Papel de régulo é quê? E junta gente. E tem questões que a polícia que pode intervir. Ou que a gente tem problema, ela fala, não vai queixar na causa de régulo. Ou tem que ter gente, boa população própria. A pouco tem que pedir água para eles, pedir escola para eles, pedir tudo para eles. Hora que tem, hora de voto. Ela fala, não, pera, orientação. Que régulo fala, não pega atrás, lá que não vai. Numa altura em que não há data para a realização das eleições e nem se sabe que eleições irão ser realizadas, Umaru Sissoko Embalo pediu respeito pela liberdade religiosa. Nenhuma religião que tem direito de queimar a crença de alguém. Mas que manda, mas se é mesmo muçulmano, de alguém está fiando a pó, para dar o jural daqui pó, e fiando. Porque daqui pó tem que ir na Darmanel. E na Darmanel, mas não chama o nome de Deus. Da parte dos régulos, Umaru Sissoko Embalo ouviu as preocupações com o preço de castanha de caju, da condição das escolas e da falta de corrente elétrica. Para a gente comprar, para cair mais do que 300. Não me se pode subir, mas para cair. E tem alguns tabancas que tem na escola. Escola, Itaoja, e Cumpudo, Baraka e Catenecau de Cinta. Pega na bobagem, aquilo aqui está ajudando. A agricultura não precisa de. Está no Rio de Itapa. Em resposta, o presidente da República recomendou a diversificação de agricultura, falou da finalização da amaração de cabos elétricos da barragem de Caletá e a vinda dos técnicos para a montagem do equipamento de hemodiálise oferecido por Rei de Marrocos. No dia 12 de março de 2023, o coletivo dos advogados de defesa dos antigos governantes Suleimani Seidi e Antônio Monteiro
pediram a libertação dos constituintes por ultrapassar todos os prazos para a prisão preventiva. A defesa solicita, em nome dos direitos fundamentais, a libertação imediata dos nossos constituintes, enquanto se aguarda os posteriores termos do processo, se é que existirá posterior termos do processo. Os dois antigos governantes estão detidos há mais de 100 dias, onde tudo indicava que o julgamento devia acontecer no dia 11 de março, mas foi adiado sem nova data nem cumprimento das normas. Temos fundados receios, mas fundados receios que o adiamento do julgamento deve-se a intervenção externas ao processo. Ou seja, abre-se aspas, a ordens superiores. Porque efetivamente, pela experiência dos magistrados envolvidos neste processo, sabem que não podiam e não deviam adiar o julgamento pelos fundamentos que efetivamente eles ofertaram. Munir Conté falou de 100 razões convincentes nem legais, portanto, PAIGC exige libertação imediata de antigos governantes. Razões e fundamentos para a manutenção dos dois governantes nas celas, partindo do pressuposto de que os argumentos utilizados pelo Ministério Público não são legais e convincentes e, pelo fato, exigimos a libertação imediata desses dois camaradas. Enquanto isso, os advogados da defesa ainda receiam que este caso também não venha a ser igual ao do anterior caso 1 de fevereiro de 2022. Efetivamente, é o que nós queremos aqui chamar a atenção, que efetivamente deve-se permitir que o tribunal faça o seu trabalho em liberdade e que os magistrados possam trabalhar obedecendo apenas a lei e as respectivas consciências. Daí que Munir Conté faz o paralelismo e comparação para evocar existência de dois pesos e duas medidas. Se os outros ministros das Finanças procederam ao mesmo critério para o pagamento, então, por que agora só os ministros do governo, o ministro do governo do PAI Terarã e o seu secretário de Estado têm que responder, portanto, perante a Justiça? Então, por isso mesmo que nós dissemos que este é um processo politizado, um fato que vem configurar uma justiça seletiva. O coletivo diz que vai continuar a pedir a libertação, como também ponderam avançar com uma ação internacional. Para chamar a atenção sobre a situação da violação das leis e dos direitos fundamentais na Guiné-Bissau. A crise política no país é latente desde a dissolução da Assembleia Nacional Popular em dezembro de 2023, mas está a afetar particularmente os partidos que sustentaram Umaru Sissoko Embalo, com crise no MADEM, G15 e PRS. Este último, o grupo autodenominado de inconformados voltaram a aparecer para pedir a saída do Fernando Dias na liderança do PRS e a convocação de um congresso para legitimar o partido. Da partidos que saem diante e para não puta responsabilidade a membros fundadores para tomar a gestão do partido até novo congresso. Que lá gana mais, não? Os inconformados prometeram desta forma avançar com baixo assinado caso as suas exigências não forem cumpridas com o fundamento nestes pontos. A figura do presidente interino não existe e nem tem suporte legal. Ponto 3. Com a morte do ex-presidente Alberto Mbunyi Nambeia, terminam os seus poderes e, consequentemente, caduca toda a sua estrutura, incluindo os seus vices e secretários-gerais. Ponto 4. O presidente interino não pode representar o partido interna e externamente. Isto foi no dia 12 de março, quando vieram reagir saudando o Supremo Tribunal de Justiça pelo indeferimento do pedido de anotação feito pelo presidente interino. Nós não sabemos até neste momento o que inconformaram, porque todos eles estiveram na altura do Conselho Nacional quando o dia está a ser eleito
como presidente interino para concluir o mandato do Alberto Nambeia. Neste momento em que estamos, o PRS tem legitimidade para concorrer às eleições, porque quem prova a lista é a comissão política do PRS. A comissão política não tem problema. Fernando Dias disse que não sabe do que o grupo se inconforma, mas o Dionísio Cabi explica. Grupo de inconformados e grupo que inconforma com princípios de gestão interna do partido e grupo que inconforma com desagregação de estruturas do partido, portanto, não exigir reposição e que ele até passa exatamente com legitimação de não órgãos. Posto isto, Augusto Cabi disse: a partir de espaço, dias para representar o partido. Para além de nós, a base assinada que não consuma. Lembrando que, semana antes, o Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de anotação de Resolução 1/2023 de 18 de fevereiro, de PRS, alegando a legitimidade de atual direção, que Fernando Dias reagiu explicando paulatinamente de que nós estamos aqui para afirmar ao povo da Guiné-Bissau e os militantes em geral do que a provocação que estamos a ter do Presidente da República, orientando o Supremo Tribunal, através de um juiz conselheiro que não tem poderes para tal, a tentar pôr em causa as resoluções do Conselho Nacional. Temos a explicar o seguinte: o PRS não solicitou anotação, porque a anotação é solicitada só uma vez. A anotação é solicitada com a resolução do Congresso. Órgãos do PRS estão intactos, que é o Conselho Nacional, Comissão Política, Comissão Permanente. O que está em causa é a morte do presidente do partido. E eu sou um dos vices do partido. Na altura, o presidente Nambeia delegou-me poderes para funcionar como presidente em exercício. Com a sua morte, eu coloquei o lugar à disposição. Fui ao Conselho Nacional do partido. Neste Conselho Nacional é que os militantes, de forma unânime, decidiram dizer que o Dias vai concluir o mandato do presidente até o próximo Congresso, porque está em causa apenas a vacatura do presidente do partido e não está em causa os restantes órgãos. Agora, se aquilo acontecer, nós só temos a enviar ao Supremo Tribunal a resolução do Conselho Nacional para informar e não para fazer a anotação, porque a anotação não se faz 2, 3 vezes por causa de uma única resolução do Conselho Nacional. Perante este aquecido ambiente político, com trocas de acusações estando envolvido o Presidente da República, ex-primeiro-ministro Nuno Nabian e os dirigentes de PRS, Fernando Dias e Mário Fambé, Umaru Sissoko Embalo reuniu as partes para ver se consegue resolver a crispação. Tem uma certa crise, uma crispação a nível político, então o Presidente percebeu ou entender para bem que nível de chamado para conversar, para ver como é que de facto não poder resolver diferentes questões que tem. Essa coligação tinha na sua agenda pontos que não pensa como é importante discutir com o Presidente da República, desde que não reivindicar que a abertura da Assembleia Nacional Popular. Numa audiência com duração de cerca de 4 horas, a coligação Kumbalanta enumerou várias exigências que o Presidente da República se comprometeu a resolver as questões em causa. Situações que não passam a partidos políticos. Não há problema na PRS, não há problema na MADEM, mas não há problema na PAGC. Portanto, todas as situações que não abordar com o Presidente da República e toma nota e permitir como ir a trabalhar de forma séria para poder ajudar a resolver todas as questões que não por riba de mesa. É importante salientar que
Desde a instalação da crise interna dentro dos antigos partidos aliados, este é o primeiro encontro, restando saber se o mesmo poderá ocorrer também com o MADEM-G15. Estávamos no dia 22 de março de 2023, na saída de reunião semanal do Conselho de Ministros. O Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, declarou guerra aos ativistas políticos e afirmou que vai perseguir qualquer ativista que o insulte, a si e a sua família, tanto nas redes sociais como nas outras plataformas. No entanto, deixou séries de avisos. Tudo mamés e tudo família que tem alguém, gente que está falando dito, bloguistas, ok, que está como presidente, e declaram guerra, não declaram guerra, eu não alcanço o presidente da República. A mim alguém de bem, a mim chefe de Estado, ninguém que tem direito de cobrar mal, nunca me encanta cobrar ninguém mal, nunca que se não pode estar, a partir de hoje, e não se tem alcance, para se não cobrar mal, e não tem a resposta adequada. Isto foi na sequência de reagir a um áudio posto a circular nas redes sociais, onde supostamente ele estava a conversar com um indivíduo em Portugal sobre um alegado ataque ao tiro a um ativista político ocorrido recentemente em Portugal. Áudio esse desvalorizado pelo Presidente da República. Que são de vazamento, você já fu. Que está treinando em sono. Olha, um cidadão, Belmiro recebeu um bias, assim pedido de ser, dá para você. Mas está muito chateado porque ninguém tem direito de bater cobrar mal. Quem tem a cobrar mal, ninguém tem direito. Para ver, ainda que é forma de fazer política. E qualquer alguém que tem cobrar mal, esse dono não paga o carro. E a mim, nunca precisa de mandar bandidos, não tem estrutura de Estado. À minha disposição, estrutura de Estado. Se me se fazer aqui, mano, estrutura de Estado que não tem que fazer. Porque é um dos papéis do Estado. Inédito ou não, certo é que o chefe de Estado se disponibiliza a usar as estruturas de Estado para atingir os seus cidadãos, seja onde estiver, para responder com retaliação ao insulto proferido. Sublinhando estar aberto às críticas, mas jamais irá tolerar qualquer insulto. Pois qualquer que cobra mal, ninguém está na China e não tem capacidade de alcance do presidente da República. E justa. E nunca pude papel de chefe de Estado. Somos na nenhuma parte do mundo. Vou pegar bloguistas, vou ouvir. Porque não há nenhum som que está fazendo cinema, é teatro. O que é que a gente tem a ver? Não pode criticar, sim senhor, a mim presidente da República. Ele, qual é o problema? Presidente, eu fazia isso, não quero ser contente, muito bem, não vai por isso, muito bem. Mas assim, a partir de hoje, não sorte. Toda família que está aqui, que está com mal, é assim de como, que não tem consequência. E aqueles que declararam guerra, não é guerra. Tudo porque o alegado vítima de ataque apontou o Presidente da República como autor moral do crime, o que deixou Umaru Sissoko Embalo muito irritado. E ninguém muda bancada na mente. E ganha amigo. A gente começou porque alguém lugar boca não como presidente. Anda guerra que tem filho. E declararam guerra, a outra não declararam guerra. Esse vídeo tem problema no Presidente da República. No dia 22 de março, as portas da Assembleia Nacional Popular voltaram a abrir depois de 4 meses fechado por motivos de um decreto que dissolve o Parlamento. A decisão de reabertura veio do primeiro-ministro, executado pelo comissário-geral da Polícia de Ordem Pública, conforme Salvador Soares disse aos jornalistas. Esta reabertura é só para permitir o funcionamento de administração
da Comissão Permanente e das comissões especializadas. Eu estou aqui para assistir à abertura das portas dos gabinetes e os funcionários da Assembleia e a Comissão Parlamentar poder funcionar. A sessão parlamentar é uma outra coisa, a Comissão é outra coisa. Então é isso que estamos a dizer, os gabinetes vão ser reabertos porque nós, por questão da segurança, tínhamos mandado fechar a porta do hemiciclo, mas as chaves dos gabinetes estavam com os próprios donos. Agora, neste momento, a porta vai ser aberta e cada um vai poder entrar no seu gabinete para fazer os trabalhos administrativos. Instado sobre quem tinha guardado as chaves, Salvador respondeu que a Força de Segurança não tem nenhuma chave aí. Simplesmente nós metemos as forças aqui na porta, que é para poder garantir a segurança até a nova ordem. Então já saiu uma ordem nova que os funcionários devem poder entrar nos seus respectivos gabinetes. Um dos funcionários que aí presenciou o ato foi instado pelos jornalistas, mas respondeu educadamente de que eu não tenho autorização para dizer qualquer coisa. Né? Simplesmente fomos convidados para assistir este ato de reabertura da porta da Assembleia Nacional Popular. Esse é o desconto. Lembra-se que o Parlamento guineense conheceu um decreto de dissolução no dia 4 de dezembro de 2023, com a acusação de ser um foco de instabilidade, e desde então as portas do edifício foi encerrado. Ato muito contestado por vários setores de vida política, considerando a decisão de Umaru Sissoko Embalo de ilegal e um rude golpe da democracia, por ter sido registrado menos de um ano em conformidade da Constituição. Ainda, os deputados tentaram entrar no dia 13 de janeiro, mas foram dispersos pelas forças da ordem. Meus irmãos, depois de tanto que vimos ao longo desta reportagem, não nos resta dúvidas de que os aliados importantes de 2019, que conseguiram empossar o presidente no passado dia 27 de fevereiro de 2020, precisamente neste último ano de mandato presidencial, tudo indica que a pirâmide de aliança desmoronou. Neste momento, o que não está em debate é uma questão muito importante, que dentro de poucos meses, certamente, irá acentuar grande problema na classe política. Estou a falar de eleição do novo presidente da República, que irá tomar posse no dia 27 de fevereiro de 2025. Isto é, no último dia previsto na Constituição da República para o presidente eleito tomar posse. Isto na perspectiva de que o atual presidente Umaru Sissoko Embalo disse que o país só irá fazer eleições presidenciais em novembro de 2025. A minha edição é 4 anos de minha mandato. Outro ano já. E só campanha econômica, mas não vai para presidenciais. Eleição, um dia, fala como na 2025 não marcar. Eu não tenho eleição dia 24 de novembro de 2025. Não, era brincadeira. Dezembro, ou seja, outubro, novembro, até dezembro de 2024 é data das eleições presidenciais. Eleições presidenciais na novembro de 2025. E se isso acontecer, significa que a presidência da República se prolonga a mais de 5 anos. Se calhar está a fazer uma declaração não séria. Não brincadeira, porque a nós tudo que vai campanha com ele, a nós dia que empossado, dia que não começa a conta. E que dia estamos não chegando aqui dia de contagem em fevereiro, dia 28, e nessa aí para outro. Nos partidos políticos não estamos a pronunciar sobre as eleições porque sabemos que não há eleição legislativas. O presidente que venha nos informar porque temos direito à informação. E preciso falar tudo o seguinte, que me estou ouvindo. Como até fevereiro de 2025, ainda decorre mandato do presidente da República que não tem.
Mas na data de fevereiro de 2025, outro presidente tem que entrar em funções. Porque aquilo aqui, fim de mandato, aquilo é que a Constituição está falando. Como a instituição que criada tem que funcionar regular e tranquilamente para poder criar a riqueza que é necessária para guineenses e que guineenses perceberem para poder construir sua felicidade. Nós não temos nada divertir a partir do momento para ir e começar a preparar e marcar a eleição, porque ele é democrata, ou também seja democrata, mas no entanto para ir marcar a eleição. Se a Constituição prevê que o Presidente da República só pode permanecer na presidência 5 anos, nem mais um dia, a pergunta que fica é quem é que vai assegurar a presidência da República a partir do dia 27 de fevereiro de 2025 para o mês das eleições que poderá acontecer em outubro, novembro ou dezembro. Estávamos no dia 27 de fevereiro de 2020 e este é o atual Presidente da República a tomar posse, cujo mandato é de 5 anos, ou seja, deve terminar no dia 27 de fevereiro de 2025. E se as eleições presidenciais não forem realizadas nos finais deste ano 2024, para podermos ter um presidente eleito, quem é que vai substituir a quem no dia 27 de fevereiro de 2025? Ou será que a Constituição irá ser violada outra vez? Isto significa que vai haver outra vez uma confusão política muito acentuada nos próximos dias. Seja como for, é o que sempre nós pedimos aqui neste espaço, repetindo e que não temos nenhuma varinha mágica de fazer o entendimento a não ser por via de respeito das leis e cumprimento das regras, porque só a partir daí que poderemos conquistar o entendimento. Nesta base, voltamos a solicitar que sejamos respeitadores das leis e sejamos obedientes em seguir as regras. A partir daí, pautemos pela verdade, porque senão o desentendimento que rola entre a nossa classe política vai ser difícil de se abrandar. Em vez de ser crise, passa sempre a ser confusão política. Assim foi mais uma reportagem que tínhamos preparados para si. Despedimos, como sempre, com abraço, beijos e carinhos, com promessas de voltarmos aqui muito em breve com mais reportagem. Até lá, fiquem bem. Bye bye.